passa. Palavra do Senhor. Graças a Aleluia, 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 aleluia. O reino dos céus está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvemos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebrando o terceiro domingo do tempo comum, este domingo da Palavra de Deus, que o nosso querido Papa Francisco instituiu. Essa grande revelação que Deus se manifesta em meio a nós por via de sua palavra. Palavra essa que é de vida, palavra essa que nos aconselha, que nos abre os olhos e também nos faz caminhar como um filho de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, mediante a palavra de Deus deste domingo, somos convidados a contemplar essa temática do chamado de Deus em nossa vida e o nosso seguimento mediante a este chamado. Por isso que temos aqui a figura, na primeira leitura, do profeta Jonas, onde foi chamado pelo Senhor para reorganizar uma grande cidade, Nínive, que é uma grande metrópole, onde o povo estavam vivendo desordamente e precisava se reorganizar, deixar os maus caminhos para voltar uma vida cristã, uma vida em Deus. E assim, o chamado de Deus a Jonas foi atendido, e logo que Jonas consegue converter, andando por dias e dias por toda aquela cidade, convertendo e mostrando o caminho da conversão.
E deste modo, todo aquele povo voltaram para a vida cristã e o Senhor Jesus suspendeu todo o mal para aquela cidade. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus que olha o mais profundo do nosso coração, espera também de nós, em nossos dias, em nossos tempos atuais, tantas Nínives que temos por este mundo. Como é difícil a evangelização urbana. Pegamos a nossa grande metrópole de São Paulo, essa cidade imensa, onde nos deixa cada dia mais no corre-corre diário do trabalho, da família, e assim corremos o risco do individualismo, do viver sozinho, e assim acabamos também deixando de lado também de presenciar a manifestação de Deus em meio a nós. Por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, vem ao nosso encontro para suscitar em nossos corações esta palavra viva, para buscarmos constantemente o autor de nossa vida, pois sem Jesus Cristo a nossa vida não passa de uma folha seca que vai aonde o vento quiser o levar. Por isso que o salmista trouxe para nós: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade, me oriente e me conduza. E a verdade de Deus é sempre a justiça, a paz e o amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, assim como os ninivitas que viviam em Nínive afastaram-se do mau caminho, somos também agraciados pela presença de Deus em meio a nós, para que possamos cada vez mais perceber a brevidade de nossa vida, o tempo que é curto demais, e assim nós possamos valorizar cada segundo do nosso viver e também cada nascer do sol para nos iluminar. Pois, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura aos Coríntios, tudo o que está neste mundo, a figura, as coisas, tudo passa, mas somente a graça e o amor de Deus permanece em nós, se nós abrirmos os nossos corações para deixar-se gravar em nosso coração a palavra e os mandamentos de Deus. Por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos fala bem no começo, o tempo está abreviado, para que nós possamos perceber e valorizar mais a nossa vida e procurar uma vida orante de conversão, e assim não nos apegarmos nas coisas essenciais que precisamos para o nosso bem viver. O nosso trabalho, os nossos bens materiais, tudo isso é graça de Deus para cada um de nós, mas não devemos nos apegar somente a isto, pois, como diz a palavra de Deus, tudo passa, mas possamos realmente procurar aquele que nos dá, que nos mostra a salvação para as nossas vidas, pois é para a vida eterna que a palavra de Deus nos prepara, nos aconselha e nos abre os olhos para nos arrependermos enquanto há tempo e procurar uma conversão sincera do coração. E assim Jesus vem ao nosso encontro para mostrar que o reino dos céus está bem perto de nós. Por isso, requer de nós uma grande conversão. E essa conversão começa no nosso credo, no Evangelho, onde Deus comunica e se manifesta a sua manifestação. E assim, meus irmãos, essa temática do chamado de Deus em nossa vida, mediante o nosso batismo, temos também essa grande missão. Assim como Jesus, ao passar na beira do mar da Galileia, começa a chamar Simão e Tiago, depois vem João,
depois André, e assim, meus irmãos, todos essas pessoas que Jesus chama e capacita são pessoas simples, humildes, pescadores. E Jesus chama e dá essa grande capacitação mediante a graça do Espírito para os seguirem e anunciar a boa nova de Cristo. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós, mediante o nosso batismo, temos também essa grande missão de sermos pescadores de homens para Deus. Dá essa alegria, esse sentido novo à vida de nossos irmãos e irmãs, mostrando a palavra de Deus, mostrando o quanto Deus nos ama e nos protege diariamente dos perigos desta vida. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, o seguimento de Jesus não é tarefa tão fácil nem tão simples, requer renúncia, requer um abrimento de coração e se colocar-se a caminho em busca de homens e mulheres para Deus e também um caminho de caridade, de fazer o bem sem olhar a quem. E assim, cada um de nós, colocando em prática essa grande receita que Deus nos dá, que Deus nos fala a cada domingo mediante a liturgia da palavra, possamos cada vez mais contemplar na verdade e também num caminho de justiça e paz que o Senhor sempre nos propõe a caminhar. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que essa liturgia da palavra deste domingo, da palavra de Deus, possa realmente suscitar em nós, primeiro, a nossa missão de cristãos batizados, de promover a vida e também mostrar o reino dos céus e as suas bondades, e também começar a anunciar esta palavra que nos alimenta e também nos propõe uma vida nova. E assim, pela proteção de Deus e da Virgem Maria, possamos sempre assegurarmos e encontrar um sentido e a segurança mediante a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs reunidos em nome do Senhor e conduzido por sua palavra, imploremos a sua misericórdia sobre nós e sobre todo o mundo, rezando todos juntos. Socorrei-nos, Senhor nosso Deus. Senhor, vosso Filho convidou os discípulos a serem pescadores de homens. Concedei a todos nós as virtudes da paciência e da perseverança, para que possamos, com nossa vida, dar testemunho de vosso Filho. Socorrei-nos, Senhor nosso Deus. Senhor, com vossa palavra, nos mostrais que tudo no mundo é passageiro.
lembrando-nos sempre de como são passageiras as glórias e honras desse mundo, para que coloquemos todo o nosso empenho em vos amar e servir, mesmo que sejam incompreendidos e até perseguidos. Socorrei-nos, Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai dos pobres, enviai o vosso Espírito Consolador a todos os que passam privações em nossa cidade e tornai-nos sensíveis às suas necessidades. Socorrei-nos, nosso Deus. Senhor, vós que sois misericórdia, lembrai-vos de todas as nações e povos que estão em guerra, para que todos os conflitos sejam superados e volte a reinar a paz no mundo. Ainda temos tantas outras intenções que trazemos em nosso coração. De forma silenciosa, apresentemos a Deus o nosso pedido, o nosso clamor. Rezemos ao Senhor. Socorrei-nos, Senhor, nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, renovamos agora o mistério de nossa salvação. Concedei por Cristo, que a vós se oferece, as graças que necessitamos para vos servir fielmente, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Façamos o nosso ofertório. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. A alegria de te amar e ser amado, quero em tuas mãos depositar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. O desejo de ser bom e generoso faz-me viver com mais amor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. Os amigos que me deste, que são teus, todo entrego a ti, Senhor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. No teu altar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oblação. Orai, irmãos e irmãs, porque este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graça, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor, com que fizestes todas as coisas, criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominasse toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes a aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegando à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como o primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai-nos oferenda vosso Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. Enquanto ceava, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo, a sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita, e esperamos a sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Odílio e seu auxiliar José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo. Em especial, rezemos pelo Antônio José de Souza, 7º dia, Nelson Miranda, um mês, Amanuel de Brito Matar, um mês. E todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em meu reino, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Convertei-vos e crede no Evangelho. 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 Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Convertei-me a vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Convertei
vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e seus preceitos. Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra, perdoai os meus pecados que são tantos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Voltai-vos para mim, tende piedade, porque sou pobre, sou sozinho e infeliz. Considerai minha miséria e sofrimento, e concedei vosso perdão aos meus pecados. Convertei-vos e crede no Evangelho. 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 Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Lapa, rogai por nós. glorioso São José, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe, e também São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossas vidas, ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis que venho. Eis-me aqui, tua vontade se cumpra em mim. Eis-me aqui, Senhor, eis que venho.
Senhor eu esperei, sobre mim veio reclinou, Ele ouviu meu clamor, da morte me libertou. Eis-me aqui, Senhor, eis que venho. Eis-me aqui, tua vontade se cumpra em mim. Eis-me aqui, Senhor, eis que venho.